Bom dia. A gente vai iniciar o treinamento então no módulo comercial parte 2, que é o referente à nota fiscal de saída, certo? Onde nesse módulo a gente vai fazer as emissões de notas fiscais de saída, né? Pelo módulo comercial aqui, tá? Então o primeiro passo que a gente tem antes de criar uma nota fiscal, a gente precisa criar um pedido de venda. Não importando se é uma nota fiscal de saída de venda realmente, ou de devolução, de retorno, devolução, qualquer tipo de nota, a gente precisa de um pedido de venda antes, certo? E para gerar o nosso pedido de venda, a gente tem que vir aqui no módulo comercial, certo? Um pedido de venda, ok? Aqui ele já listou alguns pedidos de venda que a gente já tem nessa base aqui, mas eu vou criar um do zero, um novo aqui para vocês irem acompanhando, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa tela, depois a gente faz realmente a inclusão do pedido, tá? Então aqui em cima a gente tem alguns filtros que a gente pode estar utilizando no pedido. A gente pode filtrar por todos os pedidos que a gente tem, pelos que já foram concluídos, pelos pendentes, pelos cancelados, ou se eu quiser um específico, eu coloco o número dele aqui e clico em específico, que ele vai me trazer o pedido, tá? Aqui ele já carrega a tela automaticamente pelo pendente, tá? Caso você queira alterar, é só clicar ali sem problema nenhum. Também dá de fazer consulta aqui nessa grade aqui, né? Dando 2 cliques você consegue fazer a consulta pelo campo que você tá clicando, tá? Aqui a gente tem informações do pedido, para você ver alguns detalhes, algumas informações desse pedido, tá? Não é possível alterar nenhuma informação nessa opção, apenas para visualização. Aqui a gente tem a opção de incluir, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho como é que ela funciona e o que tem que preencher, tá? Aqui a gente tem a opção de alterar, onde a gente pode estar alterando a transportadora, tá? Forma de pagamento, condição de pagamento e vendedor do pedido, tá? Não são todas as informações que a gente consegue alterar no pedido, tá? Somente essas aqui. Caso eu queira alterar o cliente ou a operação, a gente teria que duplicar o pedido ou criar algum novo pedido para fazer esse tipo de alteração, certo? A gente tem a opção de excluir, onde a gente vai estar excluindo o pedido do sistema, tá? Não vai ficar nenhum registro, não vai ficar nenhum vínculo desse pedido ao sistema, ele vai simplesmente excluir, ok? A gente tem duas opções aqui de relatório rápido, tá? Para você tirar eventuais relatórios aí sobre pedidos de venda. A gente tem aqui a opção de e-mail, onde a gente pode estar enviando um e-mail para o cadastro do cliente com as informações que estão no pedido. Então, caso o meu cliente precise de um orçamento, por exemplo, a gente pode fazer o pedido aqui no sistema, colocar o nosso produto e mandar um e-mail para ele, ok? A gente tem aqui depois a opção de cancelar, que diferente do excluir, a opção de cancelar, o pedido ainda vai permanecer aqui na guia de cancelados, tá? Então todos esses pedidos aqui que estão aqui, eles foram cancelados por essa rotina aqui, tá? Quando a gente exclui o pedido, ele simplesmente elimina o pedido do sistema. E quando a gente cancela, a gente tem a opção de ficar ali na guia de cancelados, ok? Passando aqui para o próximo botão de encerrar, esse botão funciona caso a gente tenha um pedido de venda parcialmente atendido. Ou seja, aquele pedido de venda, por exemplo, que eu tinha 2 produtos. Um produto que era um toner e um produto que era uma impressora. Eventualmente eu enviei somente a impressora e o meu toner ficou pendente. E se o meu cliente desistir da compra desse toner, a gente pode estar vindo aqui e encerrar. No caso, a gente vai dizer para o sistema que o nosso pedido foi concluído, mesmo ele estando parcialmente atendido, por exemplo, ok? Depois a gente tem aqui a rotina de orçamento e aprovação de liberação, tá? Onde a gente pode transformar um orçamento em pedido, tá? E a gente tem as informações aqui, as telas de aprovação de cliente e liberação de emissão para NF, tá? Além da liberação de preço também. Então, caso o produto que esteja no pedido tenha um preço que é diferente da tabela de preço original dele, ele vai solicitar a liberação de preço aqui, tá? E caso lá na guia gerais
esteja marcado para pedir aprovação, ele também vai pedir a aprovação aqui nesses dois campos, tá? Aprovação do cliente ou aprovação de liberação, tá? Esse campo que eu falei fica aqui, ó, em gerais, aprovação de pedido de compra, tá? Não, desculpa, utiliza controle de aprovação de pedido de venda, tá? Esse aqui é para o pedido de compra. O de baixo aqui é sobre pedidos de venda. Então, caso esteja marcada aqui essa opção, vai solicitar lá no módulo de pedido de venda que você faça a liberação do pedido antes da emissão da NF, certo? Caso esteja desmarcado, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir mandar a NF sem precisar de nenhuma liberação, ok? Voltando lá então, a gente tem a opção aqui de carteira reserva, que eu vou falar mais pra frente quando a gente for tratar de itens do produto, tá? A gente tem a opção aqui de duplicar, onde ele vai pegar esse pedido de venda que está selecionado e vai gerar outro exatamente igual, dando a possibilidade de eu alterar qualquer informação do meu pedido. Eu posso fazer o mesmo pedido para outra empresa, por exemplo, ou o mesmo pedido para o mesmo cliente e a operação é diferente, ou eu posso pegar todas as informações desse pedido e mudar o cliente e a operação, tá? Então ele vai pegar um igual, o que tem aqui, e vai deixar você alterar o que for necessário, tá? Clientes, aqui a gente vai para o cadastro do cliente diretamente, tá? Para a gente poder fazer alguma alteração, alguma correção do meu cliente. Depois a gente tem aqui endereço, onde a gente pode estar alterando rapidamente o endereço de entrega do cliente, caso seja necessário. A gente também tem a opção aqui de gerar um PDF, que a gente vai salvar o nosso pedido de venda em formato PDF para também eventualmente estar enviando para o cliente ou fazendo algum tipo de orçamento, tá? E por último aqui a gente tem o item, a opção de itens, né? Onde a gente vai efetivamente incluir ou excluir itens do pedido, tá? Lembrando que a rotina de itens aqui ela somente é utilizada para pedidos feitos no módulo comercial, tá? Os pedidos de venda que foram feitos pelo módulo locação ou assistência técnica, aí eles têm outras formas de serem produzidos e também de estar alterando ou excluindo o pedido, tá? Então essas rotinas aqui elas são basicamente para pedidos do comercial. No caso, se for o pedido do assistência técnica, tem um treinamento específico que vê essa que fala sobre a criação de pedido por lá, tá? E também locação também tem um treinamento específico para isso, certo? Mas ambos os dois vêm para cá, eles geram pedidos, então apenas a forma de inclusão deles é diferente, tá? O processo final é o mesmo, ok? Então, o próximo passo que a gente tem aqui, agora que a gente já viu nossa tela de pedido de venda, é a gente incluir um novo pedido, tá? Então a gente vai incluir, a gente vai selecionar primeiro uma empresa, tá? Quem é a empresa que está emitindo a minha nota. Então a gente clica aqui para selecionar a empresa. A gente tem duas aqui, vamos colocar a primeira, ok? Confirma. O próximo passo é selecionar o cliente. Então a gente seleciona para qual cliente a gente vai querer mandar essa nota, certo? Selecionando o cliente, clique em confirmar. Caso eu queira ver alguma informação do meu cliente, como a gente viu na videoaula passada, a gente pode verificar e clicar aqui no botão de ir para o cadastro do cliente correspondente. Nesse caso a gente vai direto lá para o cadastro, pelo mesmo botão que a gente viu lá na tela anterior, a gente vai lá para o cadastro do cliente para verificar alguma informação dele, como a gente viu também na aula anterior, certo? Então a gente clica no cliente, confirma, ok. O próximo passo é a operação, que a gente vai selecionar qual a operação que a gente quer utilizar nesse pedido, certo? A gente costuma utilizar uma remessa, por exemplo essa aqui, que é uma remessa de peças de... Opa, cliquei sem querer aqui. Remessa de peças de assistência técnica por locação. Aqui, tá? Então, dependendo do tipo de operação, vai ser um tipo de nota diferente, tá? No caso, a gente está selecionando uma remessa aqui, lá na operação já está configurado os dados da remessa. Então, lá vai estar calculado se está marcado se calcula o imposto ou não, qual imposto vai calcular,
alíquota, CST, tipo de CMS, várias informações que, assim como o cliente, a gente também viu no módulo comercial parte 1, certo? Então, selecionando a operação aqui, clicando em confirmar, beleza, a gente tem a nossa primeira guia aqui completa, tá? Os outros campos ali, eles não são obrigatórios, tá? Mas caso a gente queira preencher aqui, a gente pode colocar um contato, número do pedido do cliente, indicador de presença, tá? A gente pode estar marcando se é um orçamento ou não, tá? Que no caso a gente vai deixar desmarcado para poder emitir NF. E tem algumas informações sobre data e hora de inclusão e previsão de entrega, tá? Próxima guia aqui é a guia transportadora, onde a gente tem a transportadora que vai fazer essa entrega do meu produto, tá? E a gente vai estar marcando por conta de quem que é esse frete. Caso eu deixe marcado aqui uma opção de emitente, por exemplo, e o valor do frete continuar zero, a Cefaz vai entender, vai ser compreendido pela Cefaz que essa nota não possui frete, tá? Então vai a informação lá de sem frete. Então toda vez que você precise referenciar um valor de frete, um frete por conta de quem, você tem que colocar aqui um campo, certo? Preencher aqui, emitente, destinatário ou terceiros, e preencher aqui um valor de frete, tá? Além disso, é importante não utilizar a transportadora nenhum, tá? Porque a transportadora nenhum tem algumas informações aqui faltando, né? Não tem bairro, não tem endereço, talvez até na base de vocês tenha menos informações, certo? Então aqui é sempre interessante não estar utilizando essa transportadora nenhum aqui. É sempre bom criar uma transportadora própria, como a gente tem aqui, ou criar uma transportadora realmente que vocês utilizem, tá? No caso aqui a gente vai utilizar a própria e a gente vai deixar sem frete essa nota, tá? Essas informações de frete aqui, frete por conta de quem e o valor, a gente pode estar alterando posteriormente também antes de emitir a nota, tá? Que daí quando chegar lá eu vou comentar sobre isso aqui também, tá? Mas eu não preciso definir aqui e vai ficar para sempre, não. A gente pode alterar depois também essas informações aqui, tá? Pagamento e comissão, a gente também tem algumas informações aqui para colocar. Forma de pagamento é como é que o nosso cliente vai estar pagando nossa nota, certo? Se vai ser por boleto, por dinheiro ou depósito em conta. Pode ter outras opções aqui também, tá? No caso, como a gente está utilizando uma nota de remessa aqui, né? A gente não vai estar utilizando forma de pagamento, então vai estar nenhum, tá? Condição de pagamento, a gente vai informar para o sistema se é à vista, daqui a 5, 7, 15, 28, 2 vezes ou 3 vezes a condição, tá? Isso aí vai depender de como você fez a venda para o cliente, tá? E daí a receita vai ficar com a validade para esses dados aqui, né? No caso, 7 dias, a receita vai vencer daqui a 7 dias. Novamente, como a gente não vai gerar remessa, não vai gerar receita, né? É uma simples remessa, então a condição de pagamento é nenhum também. Aqui a gente pode estar atrelando um vendedor também a esse pedido, tá? Não é obrigatório, mas caso eu queira gerar uma comissão aqui para o meu vendedor, a gente pode estar vinculando aqui também, tá? E nas observações, a gente tem a observação para o cliente, que é aquela observação que vai para o PDF, que vai para o e-mail, que você quer que o cliente veja, e as observações internas, que é somente para a empresa, que o cliente não pode ver essas observações, tá? Então, do lado esquerdo a gente tem a informação que vai, e do direito a interna, que a gente tem a informação que não vai, tá? Ambos os campos, eles não vão para a nota, tá? Eles são referentes somente ao pedido. A informação da nota a gente vai ver posteriormente também, assim como a gente viu a transportadora ali, a gente vai ver posteriormente na hora de emitir a nota, a gente pode incluir essas informações, tá? Então a esquerda vai para o PDF, vai para o e-mail, e a direita é somente interna, ok? Bom, eu acabei clicando em sair e não salvei o pedido. Bom, eu vou fazer rapidinho aqui de novo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando ali no chat do YouTube, que a gente já responde também.
Tá. O próximo passo então é a gente selecionar o item, a gente vai vincular o item que é referente a esse nosso pedido, que a gente vai mandar para a nota, tá? Então aqui em cima a gente tem os produtos que estão incluídos no nosso pedido e aqui embaixo o que a gente vai incluir, certo? É importante lembrar que aqui embaixo só vai aparecer os itens que estão incluídos nessa tabela de preço e nesse local de estoque aqui, tá? Então os itens que estão aqui, eles estão na tabela de preço de custo e estão no ativo imobilizado, tá? Caso ele não esteja ou na tabela de preço ou não esteja no local de estoque ou em ambos, ele não vai aparecer aqui para você estar selecionando ele para incluir no pedido, tá? Então é muito importante lembrar isso, tá? Ele precisa estar no local de estoque e ele precisa obrigatoriamente estar na tabela de preço em ambos, ok? Caso ele não esteja nessa tabela de preço, a gente vai ver se tem outra tabela de preço aqui para a gente selecionar. Caso não esteja nesse local de estoque, a gente pode estar navegando aqui também para ver qual local de estoque que ele vai estar. Esse aqui, por exemplo, de insumos, não tem nenhum, não tem nada vinculado nesse local de estoque, ok? Outra coisa importante também que a gente precisa lembrar, como é uma operação de remessa, ele não é uma operação de venda, só vão aparecer as tabelas de preço que estão marcadas como custo, tá? Então se a tabela de preço estiver marcado como venda, ela não vai aparecer aqui, justamente porque são valores diferentes, né? O que você tem na tabela de preço de custo é o preço de custo do produto, onde você recebeu do seu fornecedor e ele não tem nenhuma margem agregada nesse custo, certo? E a tabela de preço padrão, que seria a tabela de preço de venda, aí sim ela vai aparecer somente para as operações que estão marcadas como venda, porque é uma tabela de preço de venda, como operação de venda, então tem uma margem agregada ali e tem um valor diferente realmente do que é a tabela de preço de custo, tá? Então é sempre importante lembrar, tabela de preço de venda só vai aparecer para operações que são de venda. O que não for de venda, somente custo, ok? Bom, isso explicado, então a gente pode incluir o nosso produto no pedido, tá? A gente tem alguns aqui que eu vou dar uma explicadinha para vocês agora, tá? A gente tem aqui, ó, saldo físico, certo? E quantidade disponível, tá? E aqui quantidade de carteira e quantidade de reserva, certo? Bom, a quantidade disponível é quantos desses meu produto eu tenho disponível, tá? Quantos deles ainda não estão reservados para nenhum produto, para nenhum pedido, perdão, tá? E o saldo físico é quantos dele eu tenho fisicamente no meu estoque, na minha loja, tá? Então, no caso, esse produto aqui, essa impressora aqui, fisicamente eu tenho 5. Se eu for lá na minha prateleira, eu vou olhar 5 impressoras, tá? Porém, a quantidade disponível é 4. Por quê? Um deles, aqui, quantidade de reserva, um deles já está reservado para outro pedido, tá? Então, fisicamente eu tenho 5. Fisicamente eu tenho 5 na minha prateleira. Eu tenho 5, porém, disponíveis eu só tenho 4. Um deles já está para outro pedido, tá? Então eu não posso reservar um produto que já esteja reservado para outro pedido, tá? E a quantidade de carteira, ele funciona basicamente como reserva, certo? A diferença é que quando a gente coloca em carteira é porque a gente não tem quantidade disponível em estoque, tá? Ele é um pouco confuso essa parte, mas eu vou incluir ele aqui agora para talvez fique um pouco mais fácil para compreender, tá? Eu vou pegar, só deixa eu fazer uma coisinha aqui antes. Vou pegar esse outro aqui só para excluir, só para ficar mais fácil. Tá? Então aqui, o que a gente tem? A gente tem esse nosso, eu vou pegar o de baixo aqui, tá? A gente tem essa outra impressora aqui, eu tenho quantidade de físicas 9 e disponível 9,
tá? Então todas que estão no meu estoque fisicamente, elas também estão disponíveis para eu vender ou para eu enviar para remessa, tá? Então o que a gente deve fazer aqui então? Aí eu quero incluir ela no meu pedido, beleza? A gente clica aqui e incluir. Aí vai aparecer essa tela aqui, onde vai perguntar pra gente qual é a quantidade de reserva que a gente quer colocar nesse pedido, quanto dela a gente quer reservar, tá? E aqui tá mostrando que a quantidade disponível dela é 9, tá? Aqui tem um preço unitário também, um desconto caso a gente queira colocar, tá? Preço unitário caso a gente queira alterar também, tá? Bom, eu tenho 9 disponível no meu estoque, vamos colocar aqui então 5. Eu quero reservar 5 dessa impressora para o meu pedido, tá? Clique em gravar aqui, beleza, a gente colocou então 5 dessa minha impressora lá no meu pedido. Aqui no meu estoque, como é que ele vai ficar? Bom, saldo físico continua 9, não emiti a minha nota ainda, então fisicamente ele está na minha empresa ainda. Porém, a quantidade disponível foi subtraída, né? Do que eu tinha disponível, agora eu tenho 5 que estão reservados já, tá? Então, a quantidade disponível agora é 4, tá? Porém, a gente pode clicar aqui em alterar também, tá? Porém, eu não quero mais reservar aqueles 5, agora são 15, tá? Agora tem uma reserva de 15 para esse meu pedido. Se a gente clicar aqui em gravar, o que o sistema vai fazer? Ele reservou 9, porque, bom, era o que a gente tinha em estoque, não tenho como reservar mais do que eu tenho em estoque, então ele reservou 9 porque era o saldo físico do meu estoque, tá? E a quantidade de carteira é o quanto falta para eu mandar esse pedido. No caso, ele colocou em carteira porque eu ainda não comprei esse produto, eu ainda não tenho ele no meu estoque. Então ele fica aqui em carteira para que quando a gente compra esse pedido, a gente pode alterar ali, pode alterar de carteira para reserva, ou então utilizar essa rotina aqui também, certo? Onde ele vai jogar o que está em carteira e vai colocar para reserva, tá ok? Bom, aqui a quantidade disponível ficou 6, tá? Bom, vamos supor que a gente tinha 0 reservado e 5 em carteira, tá? Eu não tenho nada no meu estoque, então o sistema jogou direto para carteira, ok? Bom, feito isso, a gente depois passou um tempo, passou alguns dias e eu comprei essa minha impressora ou retornou essa minha impressora. Então, em vez da gente ter que entrar aqui no pedido e clicar aqui em alterar, a gente pode simplesmente utilizar a rotina de carteira reserva, tá? Ele vai perguntar aqui, executar a rotina, sim. Rotina gerada com sucesso, ok. Ele tirou aquele meu que eu tinha em carteira e ele jogou aqui para reserva, ou seja, ele está reservando agora o meu produto, certo? Bom, a primeira parte aqui sobre o pedido de venda seria isso, tá? A gente fez a inclusão aqui, a gente verificou os campos relacionados ao pedido e a gente incluiu o produto também e fez a movimentação dele ali também, tá? A movimentação não, a gente fez a reserva do pedido do produto a gente fez a reserva do produto no pedido, certo? O próximo passo então é a gente realmente fazer a nota e emitir a nota de produto. O próximo passo aqui que a gente vai ter é incluir a nossa nota fiscal. A gente clica aqui em 2NF saída, vai abrir essa janelinha aqui em cima e a gente vai clicar aqui em incluir, tá? Onde vai aparecer todos os pedidos que foram liberados e estão prontos para emissão, tá? Então aqui o que está em preto é os que estão liberados para emissão, os que estão em cinza são os que estão pendentes e os laranjas são os pedidos parcialmente atendidos, tá? Sobre a questão do treinamento ali do módulo locação, eu não sei dizer exatamente em qual número que é vista essa parte, tá? O ideal depois seria ver ele com a Janaína, que eu acho que ela vai poder dizer melhor qual é essa parte do treinamento, tá? Que é visto esses custos, ok?
A gente tem o nosso pedido que a gente selecionou, que a gente criou agora, tá? Então o próximo passo, a gente tem ele aqui, ele está liberado para emissão. A gente pode vir aqui e selecionar, tá? Feito isso, ele vai perguntar qual é a série que a gente vai estar utilizando. Nesse caso aqui, a gente tem fator de locação, NFE e NFSE, ok? A NFE é a nota que a gente quer, é uma nota fiscal eletrônica de produto. Então a gente seleciona ela ali e clica em OK. Aqui ele vai me abrir uma janela de como se fosse uma pré-nota. Ele é quase uma nota, mas a gente ainda tem a opção de alterar algumas coisas e verificar e até mesmo de validar algumas informações, ok? Então aqui ele traz as informações igual a gente tinha lá no pedido, tá? E a gente vai poder alterar algumas informações. Por exemplo, aqui a gente tem aquele frete por conta, né? Que a gente pode estar alterando aqui também, além de algumas informações da transportadora, ok? Além disso, o valor do frete a gente pode incluir aqui, tá? No caso, a gente pode colocar um valor de frete novo aqui, tá? E valor de seguro, outras despesas e até eventualmente um desconto que você queira que apareça na nota, tá? Bom, além de alterar esses valores aqui e alterar a transportadora, a gente pode estar incluindo mensagens na nota também, tá? A gente pode digitar uma mensagem aqui livremente, ok? Ou então a gente pode pegar uma mensagem pronta aqui e selecionar ela também. Aqui a gente não tem nenhuma, mas caso a gente tivesse, era só selecionar a mensagem aqui, clicar em selecionar e ele ia para esse campo aqui, tá? Bom, feito isso, todas as mensagens estão ok, os valores de transportadora estão ok, você preencheu tudo certinho aqui. A gente vem aqui na guia finalizar e clica em consistir, ou F7 do teclado, é um atalho, certo? Para a gente consistir a nota. E aqui ele vai pegar todos os valores referentes à nota e vai colocar aqui para a gente poder verificar, tá? Então aqui ele vai mostrar se tem base de cálculo de CMS, valor de CMS, base de ST, valor de ST, tá? Aqui a gente pode ver mais detalhadamente os impostos, onde tem valor de IPI, tá? PIS, COFINS, ISS, vários impostos a gente consegue ver depois de consistir a nota, tá? Ele vai calcular todos os impostos quando a gente consiste a nota. E se tiver tudo ok, se não tiver mais nenhuma alteração para a gente fazer, a gente clica em finalizar, onde o Lux vai gerar um arquivo que a gente chama de arquivo tx2. Ele vai salvar na pasta compartilhada do edoc, que fica lá no servidor. O edoc vai ler esse arquivo, vai gerar o XML e vai enviar para a Cefaz e depois vai retornar para o Lux, ok? Então vai ficar, quando você clica em finalizar, vai ficar uma caixa de diálogo ali, pensando, né, aguardando o envio e o retorno da Cefaz, ok? Caso eu tenha colocado uma mensagem errada, por exemplo, coloquei uma mensagem aqui que não deveria, eu não consigo apagar, não consigo alterar, o que eu faço? Bom, aqui na guia finalizar, a gente clica em reiniciar, onde ele reinicia toda a NF, tá? E aqui sim você pode alterar e colocar uma informação a mais nas mensagens, ou até mesmo alterar alguma informação de imposto aqui, ok? Bom, feito tudo isso, está tudo ok, novamente consistir, finaliza e aquele mesmo procedimento que eu mencionei anteriormente, tá? Se tiver alguma dúvida, ele pode mandar no chat do YouTube, que eu vou respondendo, mas vamos continuar aqui o treinamento para não ficar parado por muito tempo, tá? Bom, depois que a gente clica em finalizar aqui e ele me dá a resposta, a nota vem para a tela de manutenção, tá? Onde ficam todas as notas do sistema, mesmo ela sendo de produto, de serviço, fatura de locação, todas as notas elas vêm para cá, tá? E o que a gente tem nessa tela? Bom, aqui a gente tem, no meio aqui, a gente tem as notas que foram emitidas, tá? Elas vão aparecer aqui e
tem um status aqui que representa cada uma delas, que a gente vai falar só daqui a pouquinho o que cada um significa, tá? Certo, aqui embaixo a gente tem a legenda, então, que informa o que cada nota significa. Para você marcar, se você quer marcar se gera boleto ou não, é no pedido de venda daí, tá? Onde você vai colocar lá a forma de pagamento, você vai colocar boleto, tá? Não tem como colocar isso automático no pedido ou na operação, porque isso pode variar bastante, né? Então sempre quando você for gerar um pedido de venda novamente, você tem que colocar lá a condição de pagamento, a forma de pagamento como boleto, tá? Não tem como deixar isso automático. Não, depois de enviado para Cefaz, vai ficar, a nota vem para essa tela aqui, tá aqui aberto, tá? E daí a gente vai ver os procedimentos que são feitos aqui agora, tá? Mas uma vez finalizado, não tem o que voltar atrás naquela tela. Tem outras rotinas que a gente pode fazer, que a gente vai ver agora, mas aquela tela, uma vez clicado em finalizar, já foi para Cefaz, são outros métodos que a gente tem que tomar, ok? Bom, aqui embaixo então a gente tem as legendas, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? O preto aqui significa nota não eletrônica, que é uma nota que não foi enviada para Cefaz, é uma nota somente no sistema, que não tem vínculo nenhum com a Cefaz, não tem XML, não tem nada, tá? A NF de serviço aqui, ela na verdade é uma fatura de locação, tá? Então, quando você emite uma fatura de locação, por exemplo essa aqui, que é aquela fatura lá do módulo de locação que você faz, tá? Quando você emite fatura de locação, ela fica aqui com o status de cinza, ok? O azul aqui embaixo é a nota enviada, ou seja, a nota foi enviada para Cefaz, mas ainda não deu nenhum retorno, tá? Isso pode acontecer porque tem algum problema com o seu servidor, ou algum problema com o certificado, ou até mesmo algum problema com a Cefaz, tá? Pode estar ocorrendo que a nota fique como não enviada. Autorizado, que é esse verdinho aqui, é o status que a gente mais gosta de ver, né? Quer dizer que a nota foi enviada para a Cefaz, o XML dela está correto, está tudo perfeito com a nota, então eu posso enviar e-mail, posso imprimir a nota e posso transportar a minha mercadoria efetivamente, certo? Então, autorizada significa tá tudo ok e a minha nota foi emitida com sucesso, tá? Cancelada, ele pode se tratar tanto quanto para nota de produto ou para nota de fatura de locação, tá? Que daí ambos vão ficar como cancelado, tá? Quer dizer que a nota foi, quando se trata de fatura, quer dizer que a nota foi cancelada no sistema, tá? A receita que eventualmente tinha aquela nota foi cancelada também, tá? E quando se trata de uma NFE cancelada, quer dizer que a fatura, a receita que aquela nota gerou foi cancelada, a movimentação que aquela nota gerou também foi cancelada e ela também está cancelada na Cefaz, tá? Então, a nota fiscal eletrônica cancelada quer dizer que tudo que ela tinha, movimentação, receita, e na Cefaz também, ela está tudo cancelado, tá? O cancelado parcial é um status que ele não existe mais, tá? Mas antigamente ele significava que estava cancelada no Ilux, porém ainda não estava cancelada na Cefaz, tá? Depois a gente tem o status ali de recebida, quer dizer que a nota fiscal foi recebida, porém a Cefaz não deu nenhum retorno ainda, ok? O status de recebida, ele é bem similar com o status de enviado, tá? Pode ocorrer também por algum problema no seu servidor ou
geralmente ocorre por algum problema na Cefaz, tá? A Cefaz pode estar fora do ar ou algum problema interno da Cefaz, então a nota fica como recebida, assim como ela pode ficar como enviada, tá? O outro status que a gente tem aqui é não enviada, que quer dizer que ela ainda não foi para a Cefaz. Esse não, status de não enviada, ele geralmente ocorre mais por um problema no servidor do cliente, tá? Pode ser algum problema no certificado que seja inválido, algum problema. Pode ser também algum problema de conexão, talvez o seu servidor não esteja conectado à internet, ou talvez tenha algum problema no firewall, alguma porta que esteja bloqueada. É alguma coisa geralmente mais voltada ao servidor. Pode ser até mesmo às vezes que o EDOC está fechado no servidor, tá? Então sempre quando a nota não está na Cefaz, ela fica como não enviada, ok? A próxima legenda que a gente tem aqui é denegada parcial, tá? Quando o Ilux deixa a nota denegada parcial, quer dizer que a nota foi denegada pela Cefaz, tá? Isso significa que ou o seu cliente ou a sua empresa, geralmente acontece mais com o cliente, tá? Porque na verdade a gente nunca teve relatos de acontecer com o cliente, mas nota denegada significa que tem algum problema com o fisco, tá? Pode ser algum problema, uma pendência financeira, uma pendência fiscal, mas existe alguma pendência, tá? Se ocorrer somente com o cliente, provavelmente aquela pendência é somente com um cliente específico, tá? Se acontecer com todas as notas, aí é interessante verificar com a sua contabilidade ou entrar em contato com a Cefaz para verificar o que está ocorrendo, tá? Mas geralmente é com o cliente que acontece, tá? E além disso, além de ser um problema com o fisco, com o cliente em si, pode ser alguma informação de IE, por exemplo, que foi introduzida incorretamente, tá? Então alguma IE ali que não era para ter e tem, ou vice-versa, também pode estar denegando a nota, certo? Bom, quando a nota volta denegada parcial, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cancelar ela, tá? O que o cancelamento faz? Ele desfaz a movimentação de estoque e a receita que foram gerados pela nota para você corrigir, verificar o que tem de problema com essa nota e aí então você emite novamente, tá? Quando você cancela uma nota denegada parcial, o status dela fica como denegada, que é a próxima item da nossa legenda aqui, tá? Denegada é o mesmo status como está na Cefaz, tá? Na Cefaz, se você fizer uma consulta dessa nota, a nota também vai ficar denegada, vai estar denegada lá, e não tem como a gente alterar essa nota. É um status dela que está na Cefaz e permanece para sempre dessa forma, tá? Então, denegada parcial, a gente cancela, fica denegada e realmente vai ficar dessa forma. Inclusive, a gente tem dois exemplos aqui, né, de duas notas que foram denegadas, ok? Bom, o último item da guia ali é o item, acredito que o mais comum de acontecer, que é nota rejeitada, ok? Bom, o que é nota rejeitada? Nota rejeitada é nada mais que um XML inválido, tá? Pode acontecer por N motivos, tá? Os principais motivos a gente viu na parte 1 do treinamento do módulo comercial, que era aquela parte onde a gente estava falando sobre operação, clientes e cadastro de produto, tá? Caso, vamos dar um exemplo mais simples que acontece. O campo DDD, em vez de ter 2 dígitos, tinha apenas... Desculpa, em vez de ter 3 dígitos, haviam apenas 2, tá? Esse é um motivo para rejeitar a nota, tá? Então, por algum motivo, 99% das vezes, por motivos de cadastro, tá? A nota fica com status de
rejeitada, tá? Pode ser que a nota fique com status de rejeitada porque o certificado digital está inválido, ou está vencido, ou ele não reconheceu o certificado, ou até mesmo um erro da Cefaz, tá? Mas esses são o 1% dos casos que a gente busca no suporte sobre problemas realmente vinculados à infraestrutura. 99% dos erros são vinculados a cadastro. Por isso que é tão importante a gente revisar todos os cadastros, tanto de cliente, quanto de operação, quanto de produto, tá? Para que a gente não tenha nenhum tipo de nota rejeitada, para que a gente não rejeite nenhuma nota, tá? Que é o ideal, a gente faz uma nota e ela autoriza direto, tá? Bom, agora que a gente viu um pouco das legendas, eu vou falar um pouco sobre as rotinas que a gente tem na parte de nota fiscal de saída, tá? E qual tipo de rotina que a gente vai utilizar para cada tipo de nota, ok? Clicando aqui nessas setinhas aqui, a gente vai expandir a tela para abrir as rotinas de nota fiscal, tá? A gente tem algumas rotinas aqui que eu vou falar agora, como é que elas funcionam e quando, em qual caso que a gente vai utilizar elas, ok? Bom, a primeira que a gente tem aqui é apenas detalhes, tá? Onde a gente vai ter, acho que vocês não vão conseguir ver direito ali, mas a gente vai ter basicamente a mesma tela que a gente viu lá antes de emitir a nota, tá? Então, é basicamente detalhes e informações referentes à nota. Não é possível fazer nenhuma alteração, nem modificar nada. Somente detalhes mesmo, somente informativo, tá? Depois a gente tem aqui a opção de relatório, caso a gente queira fazer um relatório sobre nota fiscal de saída, ok? A gente tem a opção aqui de reenviar. Bom, para que serve reenviar NFE? Serve para aquelas notas que estão como não enviadas e a gente quer fazer um reenvio dessas notas para a Cefaz, tá? Então, quando a nota estiver não enviada, por exemplo, essa primeira nota que a gente tem aqui, quando ela estiver não enviada, a gente utiliza a rotina de reenviar ela para mandar novamente para a Cefaz, ok? O atualiza status, ele vai atualizar o status da nota no Hilux com base com o que a nota tem no EDOC, tá? Então, lá no servidor, a gente também tem um programinha chamado Manager EDOC, que também tem uma base de dados e ele também guarda as informações da nota. Então, sempre que você mandar atualizar status, ele vai consultar no EDOC para verificar qual é o status dela lá, tá? Para que a gente utiliza isso? Bom, o atualiza status, ele é uma maneira mais rápida para a gente atualizar o status da nota, e o EDOC também, ele de tempo em tempo, ele vai tentando resolver as notas que estão lá, tá? Caso uma nota esteja não enviada, por exemplo, se você atualizar status, o EDOC pode já ter enviado para a Cefaz e até autorizado a nota, tá? Então, você pode atualizar status para consultar a nota com base do que tem no banco de dados do Manager EDOC, ok? O inutilizar serve para a gente estar inutilizando uma faixa de número. Por exemplo, a gente pulou do 500 para o 700 e a gente não vai estar mais utilizando essa numeração de nota, tá? Então a gente vem aqui e clica em inutilizar, seleciona aqui o que a gente quer estar inutilizando, né? Qual é a série, aí ele vai mostrar aqui o CNPJ, né? A data, qual modelo que a gente quer inutilizar, numeração inicial, final e uma justificativa, ok? Aqui a gente tem a rotina de enviar e-mail e impressão, tá? Essas rotinas aqui, elas são exclusivamente para notas autorizadas, tá? Então a gente só pode enviar e-mail ou imprimir uma nota que esteja autorizada, ok? A opção de resolver, ela é um pouco similar ao atualiza status, tá? A diferença é que o resolver, ele vai um pouco mais a fundo, tá?
Quando a gente clica em resolver, a gente vai direto na Cefaz e pergunta para a Cefaz qual é o status dessa nota que a gente quer, ok? Então, enquanto o atualiza o status só vai somente até o EDOC, o resolver vai para o EDOC e do EDOC para a Cefaz, para a gente garantir o status dessa nota, ok? Então a gente tem aí rotinas diferentes, tá? Elas são basicamente, elas servem para a mesma coisa, para a mesma finalidade, tá? Porém, o reenviar ali, o atualiza status, ele é um pouquinho mais rápido ali, tá? Mas o resolver pode demorar um pouquinho mais, mas ele é mais eficaz porque ele vai diretamente na Cefaz, ok? Depois a gente tem aqui a opção de descartar, onde a gente vai estar descartando uma NF, tá? Para que serve essa opção? Bom, ela serve para notas que estão não enviadas ou rejeitadas, tá? E quando a gente descarta, o que a gente faz? A gente elimina, a gente vai apagar a nota dessa tela aqui e o nosso pedido de venda vai voltar lá para aquela tela de pedido de venda com status de não enviado, tá? Bom, em que caso que a gente vai utilizar isso? Tá? Quando a nota estiver rejeitada, a gente vai precisar descartar ela, tá? Então, rejeitou uma nota, o que a gente faz? Bom, a gente verifica primeiro o que tem de errado, tá? Como eu havia falado anteriormente, 99% dos erros de rejeição são devidos a cadastro. Então a gente valida todos os cadastros novamente, de cliente, de produto, de operação, e depois que a gente acha o nosso erro, que a gente acha o que estava de errado na configuração, aí sim a gente descarta essa nota, tá? Que vai fazer o pedido voltar lá como não atendido e a gente vai ter que refazer a nota, tá? Todo aquele procedimento que a gente viu na etapa anterior, a gente vai ter que refazer, tá? Para poder mandar a nota dessa forma, dessa vez corretamente para a Cefaz, ok? Então, toda nota rejeitada, o que a gente faz primeiro? Corrige o erro, descarta e reenvia, tá? A rotina de descartar é sempre bom tomar cuidado com ela, porque às vezes a Cefaz pode dar uma resposta equivocada ali, tá? Quando a nota realmente está autorizada, ela retorna como rejeitada por algum problema, algum erro da Cefaz, e aí a gente acaba descartando a nota e gerando uma duplicidade de NF, tá? Então, sempre que for utilizar a rotina de descartar, é sempre bom tomar um pouquinho de cuidado, verificar realmente se a Cefaz está ok, verificar realmente se essa nota tem algum problema, e aí sim a gente descartar mesmo, ok? Nem sempre os retornos da Cefaz eles são 100% claros, tá? Em alguns momentos ele pode ter um retorno um pouco confuso, tá? Por exemplo, falha no esquema XML. É um retorno até que bem comum da Cefaz, certo? E ele significa que o XML tem algum erro, mas não indica campo, não indica qual é o erro, não indica caractere, não indica nada. Ele apenas indica, ó, essa nota está errada, tá? Então tem alguns retornos da Cefaz que são realmente um pouco mais complexos de serem vistos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida referente a retorno de nota, por que a minha nota rejeitou, por que estou com problema nessa nota, não deixe de procurar o suporte para a gente estar analisando e resolvendo essa situação, tá? Então verifique os campos. Eu olhei o cliente, eu olhei o produto, olhei a transportadora, não achei o erro. Não deixe de procurar o suporte para resolver essa situação, tá? Às vezes descartar a nota erroneamente pode trazer um problema um pouquinho maior, ok? Bom, o próximo passo que a gente tem aqui embaixo, a gente tem a opção de kit CCE, que é a carta de correção eletrônica, tá? Para que a carta de correção eletrônica serve? Ela vai me permitir corrigir algumas informações da minha nota que foi autorizada já
ela vai me permitir algumas informações, alterar as informações de uma nota já autorizada, tá? Bom, que tipo de informações? A informação que a gente tem aqui é que carta de correção serve para informação apenas de questões que não são fiscais. Por exemplo, eu não posso alterar o valor de uma NF, não posso alterar a base de cálculo, não posso alterar a alíquota. O que for de valor a gente não pode estar alterando. O que for de CFOP também não, porque pode interferir diretamente na nota, tá? Então, sempre que você for fazer uma carta de correção, é interessante verificar com a contabilidade se pode realmente emitir uma carta de correção com aquele tipo de correção, tá? Para eventualmente não ter nenhum problema com o fisco, tá? Então, é sempre importante verificar com a contabilidade antes de emitir a carta de correção para ter certeza de que você está emitindo uma carta de correção com uma informação correta, com uma informação legal, ok? Bom, o próximo passo que a gente tem aqui é exportar NFE. O que essa rotina faz? Essa rotina é geralmente utilizada quando você entra em contato com o suporte, tá? O que ela vai fazer? Ela vai gerar um arquivo, que é o mesmo arquivo que envia lá para o servidor, tá? Que é o arquivo que a gente chama de TX2, é um arquivo que tem todas as linhas, que ele tem todas as informações referentes à nota, tá? Então, quando geralmente uma nota é rejeitada e o erro, como eu falei anteriormente, é um pouco mais complexo para ser analisado, então o suporte solicita para que você exporte a NF, tá? Utilize essa rotina para que a gente possa analisar com mais precisão qual é o erro que está ocorrendo, ok? Então é uma rotina geralmente utilizada pelo suporte e vai ser utilizada somente quando o suporte for utilizar ou quando o suporte solicitar para que você utilize mesmo, ok? A última opção aqui então para a NF eletrônica é a opção de cancelar, tá? Tanto a NF eletrônica quanto fatura de locação a gente vai cancelar por essa tela aqui, tá? Caso tenha uma fatura de locação que eu queira cancelar, a gente pode selecionar a fatura aqui, clicar em cancelar, que vai cancelar a minha fatura, ok? Quando for a nota, é a mesma coisa, seleciona a nota, quando eu clicar em cancelar, vai me perguntar um motivo, tá? Tanto para NFE quanto fatura de locação, ele vai me pedir um motivo, e esse motivo tem que ter 15 caracteres e 3 palavras, no mínimo, ok? Caso contrário, você nem aceita esse pedido de cancelamento, ok? Além disso, é sempre importante não ter caractere especial, tá? Acento, barra, traço, tio, qualquer tipo de caractere especial, cifrão, asterístico, exclamação, arroba, é sempre bom evitar esse tipo de caracteres no cancelamento da nota também, ok? Bom, a parte aqui de emissão de NF seria isso, tá? Eu vou falar um pouquinho aí também sobre reajuste, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o reajuste, tá? Que até foi questionado no meio do treinamento também, ok? Aqui no reajuste, como é que a gente vai fazer? Aqui em movimentação, formação de preço de venda, tá? Aqui nessa tela que a gente vai estar utilizando essa rotina aqui para fazer o reajuste de forma geral, ok? Bom, o que a gente faz? Primeiro a gente seleciona qual a tabela de preço que a gente quer fazer, esse reajuste, essa formação de preço de venda, tá? Vou pegar padrão aqui, a gente seleciona qual empresa e qual o local do estoque que foi comprado desse meu produto, ok? Vou colocar em loja aqui, por exemplo. E a formação de preço em relação ao custo. Aqui a gente quer dizer que com base em que a gente vai estar alterando o nosso preço dessa tabela de preço. Aqui no caso a gente pode selecionar fabricação, última compra, última cotação, custo médio, tá?
Isso aqui vai depender de como que você quer fazer a formação desse preço, ok? Bom, feito isso, a gente clica em analisar e ele vai me trazer qual é os produtos que tem diferença dessas informações ali. No caso aqui ele me trouxe 3 produtos, tá? Que ele traz o valor atual, traz o valor registrado e a diferença em porcentagem aqui, ok? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode estar incluindo ele aqui, certo? Ou incluindo todos, desmarcando todos, tá? E feito isso, marcando o que a gente quer alterar, basta a gente clicar aqui em reajustar tabela, certo? E o relatório de produtos sem markup, que quer dizer o que? Vai gerar um relatório dos produtos que não estão nessa relação ali, ok? E caso a gente queira fazer algum reajuste, alguma tabela de preço diferente, a gente pode clicar em reiniciar aqui e selecionar uma outra tabela de preço. E a gente pode marcar aqui também uma coisa que eu esqueci de mencionar: se a gente quer aplicar margem em relação ao custo, né? Sim ou não. E o número de casas decimais que a gente quer para esse reajuste, tá? Aqui eu vou selecionar uma tabela de preço diferente. Ele vai me trazer produtos diferentes, ok? Aqui essa parte não tem muito o que explicar, tá? Ela é um pouco mais intuitiva. O treinamento seria isso, tá? No treinamento parte 3 a gente vai falar sobre nota de entrada e CRC, tá? Mas o treinamento do módulo comercial parte 2 seria isso. A gente vai finalizando o treinamento por aqui. Obrigado a todos que acompanham o treinamento. Qualquer dúvida, o suporte está à disposição para tirar qualquer dúvida, resolver qualquer problema que vocês tiverem, ok? Obrigado por acompanharem até aqui. Uma boa semana e até mais.